a realidade de hoje parte também da fala do presidente Biden, no sentido de dizer que os Estados Unidos garantem que ajudarão Israel em tudo que for necessário para punir seus inimigos. Entendam, senhores? O Biden dizendo que ajudará Israel a punir seus inimigos com tudo que for necessário. Tá? São situações realmente muito dramáticas, né? Biden também confirmou que não pediu a Israel que adiasse seu ataque terrestre em Gaza. Tá? Biden confirmando que não pediu a Israel que adiasse seu ataque terrestre em Gaza. Então parece que os Estados Unidos deram luz verde, que os Estados Unidos disseram a Israel que podem ir em frente em relação a essa situação. Outra nota importante, eu vou ainda falar muito sobre a fala do Netanyahu, tá, gente? Vou ainda falar muito sobre a fala do Netanyahu. As Nações Unidas, a entidade das Nações Unidas ligadas ao atendimento dos refugiados palestinos, dizendo que se não houver envio de combustível nas próximas horas, falando ainda sobre hoje, né, já é quinta-feira, né, já é 1h32 da manhã do dia 26, quinta-feira, em Gaza, que eles vão interromper totalmente as atividades. Ou seja, o que está acontecendo? Não tem perspectiva de cessar-fogo, não tem perspectiva de para onde saem os palestinos. A ONU está dizendo que não pode, não tem como ajudar. As potências envolvidas nessa discussão no Conselho de Segurança, elas não passam de declarações retóricas. Ninguém está levando força militar para que esses ataques cessem. Vamos dizer, ninguém vai enfrentar, vamos colocar em termos concretos, ninguém vai enfrentar Israel militarmente na atual conjuntura, partindo dos 5 membros permanentes do Conselho de Segurança. Naturalmente, nem Estados Unidos, Grã-Bretanha e França, tampouco a China e a Rússia, mostram disposição de enfrentar militarmente ou limitar militarmente as ações de Israel em Gaza. Tá? Então, o que eu vejo, na realidade, é muita preocupação. Os números só aumentam. Nós já estamos falando de mais de 7.500 palestinos mortos, números oficiais. O Netanyahu falou também, e aí voltando para a fala do Netanyahu, que a data da operação na faixa de Gaza está determinada, naturalmente ele não revelou, é um segredo militar, e disse também, estamos nos preparando para uma invasão terrestre. Não vou dar detalhes. Os civis em Gaza devem deslocar-se para o sul. Encorajamos os cidadãos israelenses a portar armas. Outro ponto muito complicado. Netanyahu dizendo que encoraja os cidadãos israelenses a portar armas. Eu vejo com preocupação também a vida do palestino que está na Cisjordânia e que está em Jerusalém. Porque ele não fala encorajando o cidadão israelense a portar arma numa declaração pública. Ele não está dizendo que as pessoas que estão no envelope da faixa de Gaza devam fazê-lo. Ele está dizendo ao cidadão de Israel que porte arma. Vocês sabem como é que essa convivência entre os colonos israelenses e a população árabe na Cisjordânia. Então, temo também que um eventual deslocamento de população na faixa de Gaza possa servir como laboratório em relação à Cisjordânia, tá? São suposições que a gente faz, tá? São suposições que a gente faz. E, naturalmente, eu acho que uma das coisas mais chocantes da fala do Netanyahu, chocantes. Eu não sei se vocês viram, quem está no Telegram e no Twitter já viu, já ouviu, já viu a imagem, tá? Eu não vou colocar aqui a imagem porque pode ter algum problema em relação à plataforma, mas esse pedaço da fala do Netanyahu talvez seja o ponto mais alto a ser analisado aqui por nós conjuntamente. Ele diz o seguinte, abre aspas, ouçam bem o que eu vou dizer, gente. Ouçam bem com ouvidos bem abertos. Abre aspas, nós somos o povo da luz. Nós somos o povo da luz. Eles são o povo das trevas. A luz triunfará sobre as trevas e cumpriremos a profecia de Isaías. Eu vou repetir, tá? É verdade, Emerson Demes, boa noite. O jornalista da Al Jazeera teve sua família toda morta e eu, na realidade, compartilhei essas imagens que também são muito chocantes, naturalmente muitas mais chocantes, com spoiler no Telegram. O link do Telegram com todas essas imagens está na descrição do vídeo. Inclusive, alguns links divulgados por grupos pró-iranianos na Síria e no Iraque, com ataques à base dos Estados Unidos, também estão no Telegram. Vou repetir a fala do Netanyahu. Abre aspas, nós somos, esse é um excerto da fala, eu acho que talvez seja um ponto alto da fala em relação à possibilidade de polarização
ou de exacerbação desse conflito, entendam como quiserem. Nós somos o povo da luz, eles são o povo das trevas. Voltando a suscitar a ideia de povo escolhido, privilegiado, de alguma forma, em relação a suscitar o dogma. Tá? NL, eu digo assim, acompanha quem puder e quiser. Tá? Realmente são imagens difíceis. A luz triunfará sobre as trevas e cumpriremos a profecia de Isaías. Eu não sei, eu tenho a impressão, posso estar enganado, que esse tipo de declaração leva para uma seara de perspectiva de conflito religioso. O que eu acho muito perigoso, tá, gente? O que eu acho extremamente perigoso. Principalmente porque nós estamos falando em cerca de 1,5 bilhão, números conservadores, 1,8 bilhão, número mais menos conservador, de população islâmica. Tá? E aí, inevitavelmente, vocês vão me perguntar, por exemplo, sobre a postura do Erdogan, a Turquia que tem aí quase 90 milhões de pessoas, né? Número estimado. O Erdogan dizendo hoje que está abandonando projetos conjuntos com Israel e que, se for necessário... Vejam como a fala do Erdogan é muito difícil de ser interpretada, muito cifrada, e já quero dizer para vocês, de antemão, eu não acredito que ele vai levar isso a ferro e fogo. Ele não vai para uma ação militar contra Israel. Mas ele fala o seguinte, ele fala que, se for necessário, inclusive poderia ir para uma ação militar contra Israel, e diz que, em um outro momento da fala, um pouco mais, vamos dizer, menos emocionada, ele diz o seguinte, que ele se coloca como país que se predispõe a negociar. Hoje a gente ouviu muito rumor também em relação à questão dos reféns, dos cativos, dos prisioneiros que o Hamas fez no último dia 7. Então, informações que iam desde a possibilidade desses cativos serem trocados por milhares de prisioneiros palestinos, principalmente os soldados israelenses, até a perspectiva de que civis pudessem ser liberados em troca de uma abertura de Rafah ou de uma pausa humanitária ou algo que o valha. Porque cessar-fogo, esse é o grande ponto na ONU. Esse é o grande ponto na ONU. Cessar-fogo, Estados Unidos e Israel não querem. Tá? Então, por que vocês dizem assim, mas por que não para, de alguma forma, para atender criança que está em escombro? Por que não para, de alguma forma, para levar combustível para o hospital, para deixar as equipes da ONU trabalharem? Porque Estados Unidos e Israel não querem que haja uma pausa. Por que eles não querem? Eles não querem porque eles alegam que uma pausa permitiria ao Hamas se reagrupar, permitiria ao Hamas se reorganizar, e isso lhe seria francamente inadmissível. Tá?